Vamos lá. Nas aulas anteriores, eu falei a respeito de técnica Pomodoro, que é uma técnica emergencial. Você não vai usá-la para o tempo todo, e sim para você sair de uma desorganização extrema. Depois a gente falou a respeito de quadrante do tempo, que eu ensinei para vocês. As 4 maneiras de você se manter planejada de uma maneira, né, colocando seu planejamento em dia e focando sempre em evolução. E agora eu vou falar para vocês a respeito de como dividir tarefas, como você deve, de uma maneira racional, idealizar as suas tarefas. Bom, eu falo aqui para algumas mães e falo para pessoas que também não são mães, certo? Então, cada uma tem ali a sua peculiaridade. Se você é mãe e você trabalha em casa, vamos lá, a gente tem aí mães que trabalham em casa, mães que são CLT, né? E pessoas que não são mães, mas que se consideram desorganizadas. Se você é mãe e trabalha em casa, você trabalha home office, eu te aconselho colocar os seus filhos na escola pela manhã. Ah, Cíntia, mas eles dormem de tarde, então, consequentemente, eles acordam tarde. Então, por isso, eles estudam tarde. Bom, não foi eu que inventei, são estudos que apontam que o sono é um grande causador dos déficits de atenção, tanto para crianças e, ao longo do tempo, consequentemente, adolescentes e adultos. Então, se o seu filho estuda de tarde, seria imprescindível que você colocasse ele de manhã na escola para que você conseguisse fazer as tarefas primordiais pela manhã. Então, nisso você vai ter que mexer no seu sono, você vai ter que criar uma rotina de sono para que eles durmam cedo, consequentemente acordem cedo e bem dispostos, para que eles vão para o colégio. E aí você tem as primeiras horas do dia prontas para a execução das suas tarefas. Eu posso ouvir também o seguinte, isso aqui é um compilado de coisas que eu escuto o tempo inteiro desde que eu trabalho na internet. Cíntia, mas eu sou da noite. Eu funciono muito melhor de madrugada. Eu funciono melhor. Na verdade, gente, você não funciona melhor. Você só é um resultado do mau hábito. O dia foi feito para produzir. A noite foi feita para descansar. Tudo foi feito para isso. Não existe essa de você funcionar de madrugada. Se você funciona de madrugada, é porque você troca o dia pela noite a ponto de ter um mau hábito enraizado aí. Então você vai precisar fazer uma troca radical, né? Obviamente, diminuição até corte, uma troca radical de vida, né? Então você vai ter que aí reestruturar a tua vida, você vai ter que reprogramar toda a tua vida, porque se você é da madrugada, você consegue ficar muito melhor durante a noite, você criou seus filhos assim. Então, eles acordam tarde porque você acordou tarde. Então, criança é um papel em branco, bebê é um papel em branco. Cabe a você tirar esse mau hábito da sua vida e instruir o teu filho para que coloque o bom hábito na vida dele. Não fui eu que inventei. O dia é para produzir, a noite é para descansar. Então, você vai usar a primeira parte do teu tempo sem mexer no celular. Você acordou? Não pega no telefone. Estabelece um dia antes as suas tarefas. Checa se você conseguiu efetuar tudo que você se prometeu no dia anterior, né? E a maneira mais eficaz de você dividir essas tarefas é: aos domingos você vai, assim, eu não digo perder, né? Tem gente que fala perder, vou perder 20 minutos. Não é perder, né? Muito pelo contrário, é ganhar, porque você vai se poupar do trabalho de ter que pensar sobre o que você deve fazer todos os dias. Então, aos domingos você vai ter um caderno simples, que eu não tô nem com o meu aqui, mas tem um caderno simples que eu coloco, né? E eu faço da seguinte maneira, que é o que funciona para mim e é testado ao longo desse tempo. Eu faço um planejamento colocando as tarefas mais importantes de segunda até quarta. Faço planejamento semanal. Cíntia, mas todos os gurus dizem que você deve fazer um planejamento semanal. Sim. Só que comigo não funciona dessa maneira porque eu já testei. Sabe o que acontece quando eu faço planejamento semanal? Eu dou eficácia a segunda, terça e quarta. Muitas coisas não ficam prontas na segunda, na terça e na quarta. Na quinta e na sexta eu ainda tenho outras coisas para fazer e eu ainda tenho um acúmulo desses 3 dias. Então, o que eu prefiro fazer?
colocar o maior gás na segunda, na terça e na quarta. Na quinta e na sexta, eu só vou fazer o planejamento de acordo com aquilo que eu não consegui aqui, certo? Então eu divido dessa maneira. Como eu trabalho home office, eu já estruturei a rotina do sono. Meu filho já saiu da maternidade dormindo na hora correta. Isso foi até um conselho que uma amiga me deu há 8 anos atrás, que é a idade do meu filho. Ela disse para ele o seguinte: se você é mãe de bebezinho, é o seguinte: acorde o bebê às 7, coloque o bebê para dormir às 10, acorde o bebê às 15, coloque o bebê para dormir às 20. Se você fizer isso ao longo de 10, 15 dias, certamente a rotina do seu filho adequou, certo? Então, como é que eu faço? Hoje as crianças já estão habituadas a dormir cedo, 8h30 nós estamos dormindo, e aí, consequentemente, eu acordo cedo pela manhã, bem cedo, de manhã bem cedo, já estruturo tudo antes que eles acordem, coloco eles para a escola e começo a trabalhar. Como já está tudo estruturado, à tarde eu coloco a minha filhinha para dormir, o meu filho ou vai fazer uma atividade de casa e tudo mais, e depois, à noite, é que eu limpo a casa. Por que eu limpo a casa à noite? Porque ela já amanhece limpa e permanece limpa até eles chegarem do colégio. Geralmente, ela não fica limpa no período que eles chegam do colégio, ou agora, como a gente está em férias, né? Vamos entrar aí em férias. Então, quando eles estão aqui, de 1 às 5, que é o período que eles estão em casa, eu deixo a casa ficar do jeito que ela deve ficar. Claro que fazendo algumas observações. A gente vai falar sobre relacionamento de filhos e tarefa com filhos, de acordo com faixa etária, que eu vou explicar a vocês como é que eu faço essas observações para que eles mantenham a casa um pouco amena, para que eu não tenha que fazer nada gritante à noite. Mas para mim, eu gosto de começar o dia de uma maneira que eu entenda que o dia começou com a casa na mais perfeita ordem.